Para quem não me conhece, meu nome é Rubiano Almeida, moro no exterior há mais de 20 anos, né? Saí do Brasil muito jovem, né? Sou o idealizador deste projeto da Insider Dex. O nome Insider significa aquele que tem um conhecimento de dentro, né? E sabe algo interno, né? E o nosso foco aqui é mostrar para vocês que nós temos algum conhecimento e nós desenvolvemos uma ferramenta que é muito inovadora no mercado, né? Vocês vão ver que os conceitos que nós vamos falar aqui, para quem já tem algum conhecimento de criptomoedas, normalmente nunca vão ter ouvido falar, ou se ouviram falar, simplesmente acreditam que isso não funciona, porque até então nenhuma ferramenta apresentou um resultado fidedigno para as propostas que nós temos. E nós conseguimos resolver grandes problemas dos investimentos, né? Que é relacionado com a custódia dos ativos, né? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a nossa ferramenta é uma ferramenta de arbitragem de criptomoedas. Nós não custodiamos os seus ativos, ou seja, o seu dinheiro não fica travado no nosso sistema, até mesmo porque o nosso contrato não aceita depósito, né? O nosso contrato só utiliza os fundos na transação atômica que ele executa e devolve em fração de segundos, em milésimos de segundo, aliás, né? Os lucros de todo mundo e assim espera-se a próxima arbitragem. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a segurança. O dinheiro fica na sua carteira, né? Ou seja, a todo instante você tem acesso aos seus fundos, né? Aqui, não existe aqui uma plataforma que você vê o seu dinheiro numa tela, tá? Você está vendo o seu dinheiro na sua carteira MetaMask, na sua carteira Trust Wallet, na sua carteira SafePal, né? Nós trabalhamos com essas 3 carteiras, SafePal, Trust Wallet e MetaMask. São as 3 maiores carteiras descentralizadas hoje, né? E é muito importante também ressaltar que nós trabalhamos com um mercado descentralizado, o chamado ambiente DeFi, né? No e-book que eu publiquei hoje no grupo, né, do WhatsApp, tem lá falando sobre trabalhando com criptomoedas com segurança. Se você estudar aquele e-book com calma, são poucas páginas, você vai conseguir entender todos os conceitos básicos para entender o que nós propomos aqui, né? E todos os conceitos do que é realmente o mercado cripto, ok? O mercado cripto tem muitos problemas de segurança, como é óbvio, né? E por isso que nós decidimos investir pesado nessa questão da arbitragem. Porque a arbitragem, ela é a operação mais segura que existe, porque você consegue detectar as discrepâncias de preço entre corretoras e automaticamente o nosso sistema, ele detecta uma corretora que está mais barata, compra aquela moeda e vende do outro lado mais caro, já sabendo a outra cotação. Ou seja, então realmente não há aqui um risco para o seu capital. E nós vamos explicar o porquê também, né? Quando nós falamos que não há um risco para o seu capital, é porque essa também foi uma grande preocupação do nosso trabalho, né? O calcanhar de Aquiles do mercado financeiro é aquela tradicional frase, né? Você pode perder todo o seu capital, né? E graças a Deus nós conseguimos resolver esse problema através de que, caso a operação final não resulte em lucro, tá? O sistema devolve o dinheiro para sua carteira, o meu sistema paga as taxas de gás envolvidas, e aí, tudo certo, esperamos a próxima operação. Então, ou seja, está aí o motivo da segurança. Eu vou partilhar agora, então, a nossa tela, para que a gente possa fazer uma apresentação geral dos documentos que eu vou fornecer, tá, gente? Esses documentos serão disponibilizados por Bruno, vou disponibilizá-los também no grupo da comunidade nossa no WhatsApp. É muito transparente, vocês vão poder estudar com muito mais detalhe. O meu objetivo aqui não é ficar lendo esse documento, uma leitura massacrante, porque você vai poder ter acesso a esse documento e você vai poder estudar esse documento com tranquilidade, da sua casa, do seu celular, de um tablet, do computador, e lá vai estar falando todas as linhas de código
respectiva que eu estarei mencionando aqui no documento. Então, compartilhando aqui a tela, gostaria de saber se todos estão vendo a minha tela. Sim, estamos vendo. Estão? Então, nós temos aqui 4 abas, né? Nós temos aqui 4 abas de documentos. São 4 documentos que eu quero abordar com vocês hoje, tá? Esses documentos, eles são muito importantes do ponto de vista que eles que vão responder, esses documentos irão responder, tá, as grandes perguntas que todos têm sobre segurança, né? Afinal, ninguém quer perder dinheiro, né? Todos nós aqui queremos que você tenha total tranquilidade e entendimento do que você está fazendo. Então, gente, todos aqui que desejam replicar o projeto, divulgar, trabalhar, entender a ferramenta, um dos pilares que eu gostaria que fosse seguido, né, é o pilar da verdade, é o pilar da sinceridade com as pessoas e do incentivo que as pessoas tenham conhecimento, né, para que as pessoas cresçam por si só e cresçam através do conhecimento que a gente vai estar sempre disponibilizando. Vamos ter lives de tirar dúvidas sobre carteiras, vamos disponibilizar aqui cursos de nivelamento, então acho que isso é muito importante, tá? Eu gostaria que isso fosse realmente um pilar nosso, que é o da transparência, o pilar da divulgação e do apoio de uns aos outros, com todo o conhecimento que vocês forem adquirindo. Então, para que esse documento existe? É para transparência total, pura e simplesmente assim. Os investidores merecem saber exatamente como o seu capital está protegido. Todas as pessoas precisam saber. Quem investe não vai querer colocar dinheiro à toa assim e esperar a coisa acontecer, né? Ele quer entender como funciona. E se todos nós aqui que propomos a trabalhar com esse projeto inovador, esse projeto realmente que pode realmente fazer um diferencial na vida de muitas pessoas, o diferencial é você entender o funcionamento de uma carteira, entender o funcionamento da ferramenta, que você vai ver depois que para conectar a sua carteira, para quem já conectou, é 5 minutos, né? Uma vez os fundos estão na sua carteira, o processo de conexão ele é muito rápido, né? Então, realmente, ele é muito transparente, tá? Então, o objetivo aqui é a transparência. Quais são os pilares aqui do nosso projeto? Primeiro pilar, proteção absoluta do capital, tá? Gente, isso para mim é inegociável, né? Nós temos que trabalhar 100% protegidos, ok? Aí, mas aqui eles vão dizer assim, mas como é que você pode garantir isso? Está aqui nessa coluna preta aqui, está aqui o código dentro do contrato que fala exatamente os parâmetros que garante essa questão. O nosso foco aqui não é ensinar programação para vocês, tá bom? Vocês vão ler com calma em casa, vão poder pesquisar, fazer a sua pesquisa, que aqui a gente não está escondendo nada, vocês vão ter essas documentações. Então, cada trecho desses documentos, você vai ver pedaços de código, tá? Você vai poder ver esses pedaços de código que vão estar 100% auditáveis, né? Para você garantir aquilo que nós estamos falando. O que esse código aqui faz? Ele proporciona a proteção garantida do capital. O cliente revoga a aprovação a qualquer momento. Da mesma forma que você autoriza o sistema a trabalhar na sua carteira, você pode revogar a qualquer momento também. Você não é obrigado a ficar para sempre conectado, né? A não ser, eu quero parar de ganhar dinheiro. Então, aí você vai lá e desliga a aplicação. Então, isso é muito importante. O contrato não custodia o seu SDC. É muito importante salientar isso daí. O contrato, ele não aceita depósitos, ou seja, esse dinheiro não fica preso no nosso contrato. Ele está a todo instante na sua carteira. Quando você clica no botão autorizar lá dentro da sua área de cliente, tá? O que vai acontecer? Vai ele abrir a sua Trust Wallet, ou MetaMask, ou SafePal,
e vai pedir uma autorização. E você vai lá na sua carteira, autoriza, e naquele momento está acontecendo ali a conexão do sistema com a sua carteira. Depois, automaticamente, ele executa os testes. Nesse momento, você não precisa de ter Polygon na sua carteira, porque é o meu sistema que paga as taxas de gás dessa primeira conexão, e de todas, né, no caso. Tá? Então, após a conexão, aparece lá o botão na sua área de cliente como ativo. A partir daí, essa autorização tem validade de 1 ano. Tá? Ou seja, a partir daí, você só entra na sua área de cliente para ver a sua rede, para ver as operações que foram feitas. Mas como que você sabe as operações? Porque lá embaixo, na sua área de cliente, do lado esquerdo, lá embaixo, vai estar um log. Boa noite. Olha, eu já vi esse tipo de coisa na Superal. Como? Aí o que foi que aconteceu? Quando deu problema no sistema, eles bloquearam o código. Aí, isso é que eu queria ter uma maioria certeza. Já estou gostando muito disso aí, porque eu não estou vendo Ednei da Lobo Trader, eu não estou vendo outras pessoas que só vivem de plataforma para enganar os outros. Só não ver essas pessoas aí dentro já é uma credibilidade. Esses documentos, com quem eu falo? Quem está falando é o senhor... Admar. Senhor Admar, o senhor vai receber essa documentação que eu estou mostrando aqui na live, tá? Então, vai estar toda essa explicação e esse entendimento, e eu vou chegar nesses pontos, ok? O documento ele fornece trechos do seu código, do código, onde você vai poder confirmar essa situação. Lá embaixo, nós vamos falar também sobre essa questão do contrato, se o contrato ele pode ser parado ou não. Aí você vai entender como que isso acontece, tá bom? Tá certo. Eu vou ficar aqui no aguardo, vou deixar você continuar a sua explanação. Muito obrigado. Depois, então, eu vou até desligar meu microfone para ruído externo não estar atrapalhando. Muito obrigado. Depois, o terceiro tópico aqui, execução atômica. O que é essa execução atômica? É uma execução que é feita em menos de 2 segundos. Cada transação dentro da Polygon Scan, ela é executada a cada 2 segundos, tem ali sincronização de dados dentro da Polygon Scan, ok? Então, o nosso sistema, ele consegue fazer mais de 50 mil verificações por segundo de discrepâncias de preço dentro da blockchain, e aí, então, encontrar as oportunidades de arbitragem. Tá? Depois, último tópico. Se acontece alguma falha, quando eu falo falha, é o quê? É a operação não resultar em lucro. O que acontece? A taxa reverte como se nunca tivesse executado. Só perde o gás. E quem perde o gás? Eu, o meu sistema. Ok? Ou seja, toda operação que não chegar no final com lucro mínimo aceitável, existe uma configuração dentro do sistema que ele só finaliza se atingir um número mínimo aceitável de lucratividade para concluir a transação. Então, aqui uma comparação muito simples aqui, ó. A maioria dos sistemas de custódia, tá? Ou seja, o seu dinheiro fica no contrato, na Insider Dex, na sua wallet. O cliente pode retirar a qualquer momento? Em outros projetos, você precisa chamar uma função de checagem, alguém precisa autorizar o seu saque, e por aí fora. Aqui não existe isso. O dinheiro já está na sua carteira, você não precisa. Basta você revogar a permissão e mover os seus fundos, ok? Sem nenhum problema. Tá? Se o contrato for hackeado? Aí responde a questão do senhor Admar aqui. O que acontece? Os fundos são roubados. No nosso caso, não. Os fundos ficam na sua wallet. Tá? Fica na sua wallet. Continuando, então. Segundo pilar. Código 100% imutável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, uma vez publicado o contrato, que já está publicado, ele é imutável. Nós não conseguimos fazer alterações. E lá está todos os parâmetros que vocês estão vendo aqui nesse documento. Cada coisa que eu estou falando, tá vendo aqui, ó? Tem um trechinho de código aqui, ó, que você pode confirmar
dentro do código, do Solidity, do código do contrato. Imutabilidade garantida. O que eu quero dizer com isso daqui? Uma vez publicado na blockchain, está lá na blockchain, a gente não consegue alterar. Ou seja, o seu referrer é imutável, é definido no registro, não pode ser mudado, ou seja, a sua tem proteção antifraude, uplines imutáveis, ou seja, a rede que você cria no nosso sistema, ela é daquele jeito, para sempre, né? Por isso que é importante você tomar muito cuidado com as chaves de acesso da sua carteira, tá? O que pode acontecer para você não ter acesso ao seu dinheiro? Se você ler os documentos que eu forneci hoje, você vai ver que se você perder as 12 palavras de segurança da sua carteira, você não vai ter acesso aos fundos. E isso, infelizmente, não é um problema nosso, ok? Ou seja, você é o dono do seu dinheiro. Você quer ter liberdade? Você quer ter autoridade? Então, assuma também a responsabilidade de administrar os seus fundos com segurança, que é guardando as 12 palavras de segurança. Porque quem tiver acesso às 12 palavras de segurança vão ter acesso aos seus fundos. E, automaticamente, a todas as comissões que subir para a sua carteira da sua rede. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Imutabilidade garantida, lógica de distribuição permanente, 60% para o cliente, 10% para o primeiro indicado, 15% para os uplines e 15% para o protocolo. Flash low-an e callbacks verificáveis, ou seja, é mais um recurso que o nosso sistema tem chamado Flash low-an, que vai ter um próximo documento aqui explicando essa situação. Tá? O que pode ser alterado? Apenas parâmetros configuráveis, que é whitelist. O que é whitelist? É lista confiável. Lista confiável de moedas, lista confiável de corretoras, chamadas DEX. Tá? Volto a repetir aqui esse conceito. Existem as corretoras centralizadas, chamadas SECs, né? E as descentralizadas, chamadas DEX. Né? O que é uma corretora centralizada? É uma Binance, uma OKX, Bybit, todas elas são corretoras centralizadas, porque quando você faz o seu registro lá, você tem que se identificar, você tem que colocar um documento seu de endereço, você se identifica, ou seja, é uma corretora centralizada. Enquanto que nas corretoras descentralizadas, basta a conexão da sua carteira na plataforma deles, que você tem acesso a todos os recursos que aquela corretora descentralizada oferece. Tá? Então, nós trabalhamos aqui com a arbitragem no ambiente DeFi, arbitragem no ambiente descentralizado, que não carece de ficar sacando e depositando fundos imediatamente em várias corretoras, como é o conceito tradicional. Tá? Muitos dos conceitos que nós estamos abordando aqui são conceitos novos do mercado, porque ninguém faz igual. O nosso sistema, eles têm recursos inovadores que ninguém tem no mercado. Okay? Bom, então, continuando, então, a maioria dos sistemas, dos contratos são upgradable, ou seja, são alteráveis. No nosso caso aqui, é impossível nós mudarmos esse contrato. O contrato, gente, é a alma que rege ali as regras do sistema. Está tudo lá explicando. E depois existem as nossas outras ferramentas internas, que são de tecnologia proprietária, que são as ferramentas que nos ajudam a detectar as arbitragens, e aí o contrato executa essas situações. Bom? Pode adicionar backdoor? Na maioria dos outros contratos, sim. No nosso caso, é impossível. Mesmo que um hacker conseguir fazer, por algum motivo, conseguir fazer qualquer coisa com o contrato, não está mexendo com o dinheiro de ninguém, porque no contrato não tem dinheiro de ninguém, o dinheiro está na sua carteira. Tá? O investidor precisa confiar no desenvolvedor? Sim. A maioria dos projetos, você vê o seu dinheiro só na tela lá da dashboard do desenvolvedor.
seja qual o projeto for, né? Tá lá, tantos dólares, mas aqueles dólares é só um número que está ali na tela, não é um número na sua carteira. Aqui você vê um número que está na sua carteira conosco. Tá? Pode corrigir bugs? Muitos, no caso, permite corrigir bugs. No nosso caso aqui, não permite, eu teria que fazer um redeploy de todo o contrato. Por isso que nós estamos revisando e revisando e revisando sempre a operação, testando sempre, para garantir a ausência de bugs. Okay? Atenção! Qual é o risco de contratos upgradeáveis? Exemplo real. Protocolo XYZ de 2024 era mudável. O desenvolvedor fez um upgrade para correção de bug, mas, na verdade, adicionou uma função de withdraw. Withdraw em inglês é saque, tá? Withdraw em inglês é saque, que drenou 10 milhões de dólares de fundos depositados. Os investidores não tinham como saber até ser tarde. Na Insider Dex é impossível fazer isso. O código é verificado na Polygon Scan e nunca muda. Tá? Tá lá na Polygon Scan o contrato. Terceiro pilar do sistema. Flash Loans integrados. O que é isso? O Flash Loan é mais uma funcionalidade que para muitas pessoas é impossível de executar e conosco está sendo possível. Tá? Nós conseguimos utilizar certas plataformas onde nós conseguimos pegar em fração de segundos 10 vezes mais do que o capital que nós temos em carteira, executamos as arbitragens, é como se um cliente que tem $1.000 na carteira, ele vai, quando aparecer uma oportunidade de flash loan dentro da plataforma, o sistema, ele vai executar esse capital com 10 vezes mais volume, ou seja, nós pegamos dinheiro emprestado numa plataforma chamada Aave ou Balancer, que depois, se vocês pesquisarem, é possível você pegar dinheiro emprestado no mercado cripto em certas plataformas, e essas plataformas cobram uma taxa e desde que a gente devolva esse dinheiro na mesma transação, ou seja, em menos de 2 segundos. Né? Então, ou seja, é muito rápido, nós conseguimos fazer essa situação. E vai ter um documento mais à frente falando só sobre Flash Loan, para vocês entenderem. Tá bom? Então, o que seria isso aqui? Olha, o capital do cliente é multiplicado 10 vezes. Tá? Um cliente com $100 acaba operando com 1.000. Zero risco de perda. Se a arbitragem não for lucrativa, a taxa reverte e o cliente não perde nada de gás. Só o gás, que no caso sou eu que pago. Né? A taxa é baixíssima. Por exemplo, essa empresa aqui, ó, Balancer e Aave, essa empresa que cobra 0% de taxa. Desde que você devolva na mesma transação, ela tem essa situação. E a Aave cobra 0,05% de taxa dela, para ela. Né? O cliente fica sempre com um lucro fixo de 60%. Ou seja, 60% em cima do lucro total da operação. E nós vamos ter mais exemplos ali mais à frente, tá? Eu não quero ficar lendo muito aqui para não ficar muito cansativo, porque vocês vão poder estudar isso com calma e tranquilidade em casa, tá? Quais são as proteções que foram implementadas no sistema de Flash Loan? Ou seja, o nosso sistema, a todo momento, gente, ele vai fazer arbitragens do modo tradicional. Mas, em alguns momentos, quando ele encontrar uma oportunidade para Flash Loan, ele vai lá e executa. Ok? Então, isso é muito interessante. E você, do nada, pode ter uma alavancagem no seu capital absurda pelo fato de ter tido um Flash Loan integrado na operação. Tá bom? Ou seja, existe a validação do iniciador, nós validamos o envio, nós validamos o lucro e validamos também a proteção de capital. Tudo que foi falado aqui, ó, tem um códigozinho, né, que você pode depois checar e depois fazer os seus estudos todos. Exemplo numérico. Aqui está todo um exemplo numérico do que eu acabei de falar. Tá? Depois você pode ler com calma. Ele vai te dar o cenário com $100 e vai te dar todo o fluxo aqui da operação dentro de quando acontece um Flash Loan. Tá? Conclusão do primeiro documento. Flash Loans no Insider Dex são 100% seguros porque a taxa é atômica. A transação é atômica. Ou tudo funciona perfeitamente,
ou o cliente lucra ou nada acontece. A taxa reverte, o capital é intocado. Então, ou seja, está aqui o primeiro documento. Vamos passar, então, para o segundo documento, que é falando sobre as vantagens competitivas da nossa plataforma. Tá? Por que a Insider DEX é a plataforma acertada a ser escolhida? Não é mais um bot, tá, gente? Isso aqui não é um robozinho de arbitragem, tá? Isso aqui é um ecossistema, tá? Nós temos um conjunto de serviços por trás que faz uma série de validações para atingir esse resultado que nós conseguimos chegar atualmente. Tá? Então, realmente, é um divisor de águas, ou seja, é um ecossistema, não é um bot de arbitragem. Né? É um ecossistema que permite, hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, graças à inteligência artificial, que nos permitiu realmente chegar nesse nível de assertividade e nesse nível de segurança do que estamos a falar. Tá? Modo tradicional versus Flash Loan. Então, está aqui um exemplo, uma comparação direta. No modo tradicional, a pessoa opera com $1.000, capital executado $1.000, o lucro bruto, vamos supor que numa transação ganhou $20, 2%. Isso numa transação é interessante, 2% numa transação. E o que vai acontecer? Aqui não ocorreu nenhum Flash Loan, sua participação 70% sem rede, 14% dos dólares aqui. Aqui com Flash Loan, 60% fixo. Ou seja, o que você prefere receber? $14 ou 120? Com o mesmo capital. Aqui com os mesmos $1.000, você opera com Flash Loan e você tem esse resultado aqui do lado. Vantagem 1. O nosso sistema ele tem Flash Loan integrado, como eu tinha acabado de falar. Esses Flash Loans, eles não acontecem a todo momento. Era maravilhoso, né, gente? Essas oportunidades de empréstimo rápido, né? Chama assim, empréstimo rápido. Não acontecem a todo instante. E elas têm certas regras para que o sistema entre nessa operação. Tá? Lembrando, mais uma vez, não é trade. Tá? Nós não fazemos aqui trades. Okay? Estamos a falar de arbitragem, utilizando Flash Loan, ou seja, empréstimos rápidos, traduzindo para o português. Né? Deixa eu aceitar mais umas pessoas. Olha o multiplicador, o poder multiplicador do Flash Loan. Né? Com $100 no método tradicional, se você ganhar 2% na transação, o seu lucro bruto é de $2. Com $500, se for de $10, está aqui esse resultado. Com o Flash Loan, olha que interessante. Quem está com $1.000 opera com 10.000. O resultado pode ser esse. Isso aqui são só exemplos para vocês entenderem. E o seu lucro daqui é em cima, é esse lucro aqui que você recebe o seu 60%. E não, ou seja, nós usamos um capital de empréstimo das corretoras para alavancar a operação e daí ter a vantagem. Quais são as vantagens do Flash Loan? Mais lucro com o mesmo capital inicial, 60% fixo versus o modelo proporcional antigo. 0% de taxa na Balancer e 0,05% na Aave, que é a outra plataforma. Tá? Aqui temos aqui alguns exemplos reais, alguns exemplos ilustrados, né, sobre a lucratividade do Flash Loan. Vantagem 2. Distribuição de lucros transparente. Como seus lucros são distribuídos? Calculadora de lucro sem Flash Loan, exemplo de $1.000, 2% de lucro. Capital inicial, $1.000. Lucro bruto, $20. Taxas de gás, 0,05. Lucro líquido, R$19,95. Você recebe R$11,97, que é o seu 60%. O referrer, 10%. Os uplines, 15%. Dividido, tá, gente? 15% dos uplines dividido. E o protocolo, R$2,99. Os outros 15%.
Com Flash Low-An, a distribuição fixa de 60%, como já falamos anteriormente. Aqui temos uma outra tabela onde nós comparamos numericamente a diferença sem Flash Low-An e com Flash Low-An, tá? Que vocês vão poder analisar isso com calma. E o link para o contrato tá no primeiro documento que foi fornecido na primeira live. Vou fornecê-lo novamente. Lá no final desse documento tem lá o link onde puxa o contrato na Polygon Scan, tá? Para as pessoas poderem consultar. Benefícios da distribuição. É 100% transparente, é automático, tem um referrer embutido, tem efeito na sua rede e o gás é reembolsado. Vantagem 3, democratização do DeFi. O nosso objetivo aqui é democratizar essas ferramentas de investimento. Tá? Algumas pessoas podem perguntar, mas se eu não quiser indicar pessoas? Ótimo, né? O nosso foco aqui é que você use a ferramenta e entenda o funcionamento. E se fizer sentido para você indicar mais pessoas, aí você pode ganhar também um bônus adicionais por estar indicando pessoas. Ok? Nosso foco aqui não é... O seu ganho não está atrelado ao indicar pessoas. A própria ferramenta vai te dar um retorno interessante. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta assim, rápida, só para a gente fazer um ponto? Estou falando muito. Quando você faz o flash load, é em todas as contas ao mesmo tempo? Ou é cada conta vai ser fechada? Exatamente. Quando o sistema, quando ele faz uma operação, ele junta o dinheiro de todas as carteiras e faz uma única operação global, bem interessante, e acrescentando ainda a opção de Flash Loan. Mas só quando ele detecta uma oportunidade segura de avançar com essa operação. E mesmo que ele começar a operação e não conseguir finalizar com lucro, o dinheiro volta para trás para todas as carteiras, como já foi falado anteriormente, a regra é a mesma, tá? E o sistema só paga a taxa de gás, o nosso sistema. Tá bom? Aqui tá você falou que não é robô de trade, mas é um robô de arbitragem. De qualquer forma, é uma inteligência artificial. Exatamente. Nós temos um software que, através... ele faz várias verificações em mais de 7 corretoras descentralizadas em simultâneo, faz 3 ou 4 tipos de arbitragem, mais o Flash Loan integrado. Ou seja, é uma série de verificações que é tudo controlado pelo contrato. Ou seja, seguindo sempre as regras do contrato. Entendeu? O nosso bot não faz nada a não ser detectar. A função do nosso sistema por trás é apenas detectar as oportunidades de arbitragem. E o contrato faz o restante. Bom? Rubiano. Sim. Rubiano, meu nome é Jorge. Sim. Rubiano, uma coisa que é importante, isso aí certamente está na cabeça de todo mundo aí, não tenha dúvida. Sim. É a questão da segurança do capital, que você falou que é inegociável. Exatamente. Isso aí, para mim, é a parte mais importante. Exatamente. Meu dinheirinho está lá na minha carteira CVPAL. Ninguém não vai meter a mão, não vai tomar meu dinheiro. Isso aqui é importante. Somente isso, o resto a gente vai entendendo. Impossível. E você, é o Jorge que está falando? É Jorge. Jorge, você vai receber esses documentos todos que eu estou apresentando aqui, e você vai poder estudar com muito mais tranquilidade em casa, né? E você vai entender todos os conceitos, as linhas gerais do que nós estamos passando aqui, tá? Ninguém vai ficar abandonado, eu vou estar aqui, eu estou amplamente disponível para fazer quantas lives for preciso, nós vamos estar sempre falando sobre a segurança. O nosso lema principal do nosso trabalho é a segurança. Okay? Perfeito, Rubiano. É porque todo mundo fica circulando, mas a dúvida é essa. Todo mundo fica aí só, sabe, rodeando, mas está todo mundo preocupadinho com a graninha. É uma coisa que é novidade, sabe o Jorge? Porque é uma novidade, né? Quando que você ouviu falar de um sistema que o dinheiro fica na sua carteira, o sistema acessa a sua carteira, faz a operação e continua na sua carteira? Você nunca ouviu falar disso, né? Primeira vez, talvez. É a primeira vez ou não você ouviu falar disso? Né? Então, olha, Rubiano... Data? Boa noite. Para mim é a primeira vez, Rubiano, só que tem... A data, falando sobre data, vou falar sobre data no final aqui da apresentação, mas a princípio será no final da primeira semana de abril, a partir do dia 5 de abril. Mas eu vou voltar a falar sobre isso depois, tá bom?
Boa noite. Queria falar sobre só uma dúvida que surgiu em relação ao saque. Em relação, seu meu nome é Edson, boa noite. Sim, Em relação ao saque, por exemplo, então quando eu vou sacar o dinheiro para meu uso, eu tenho que desconectar a carteira do sistema, isso? Não é necessário. Não é necessário. É porque no documento você disse alguma coisa lá de desconexão. Caso a pessoa queira, caso a pessoa não queira mais usar a ferramenta, ela vai lá na plataforma, desautoriza e para de ganhar dinheiro. Para sacar, tem que pausar o contrato, não é isso, Rubiano? Para sacar, tem que só pausar o contrato, né? Essa autorização é só para usar o nosso sistema para fazer as arbitragens, apenas isso. O nosso contrato, nosso sistema não saca dinheiro de carteira de ninguém, não está isso lá nos parâmetros do nosso contrato. Eu digo assim, nosso saque, a gente tem que só pausar o contrato, não é isso? Não necessariamente, você não precisa. Não é necessário, você não precisa lá na sua, você não precisa ir na sua dashboard pausar. Aquela autorização que você faz lá na sua área de cliente, ela é válida por 1 ano, né? E automaticamente você não precisa fazer dali mais nada. Você só vai ali ver as hashes das operações que aconteceu, você vai clicar, vai ver a tua operação, tá? Aqui não existe conosco ilusão de hashes fictícios. Você vai clicar na operação e você vai ver a operação lá na blockchain. Não existe esse negócio de estar... Não existe aqui uma dashboard que vai ficar aparecendo valores lá e você não sabe de onde veio. Vai estar todas as transações lá, você clica e aí abre a Polygon Scan para poder verificar. Tá bom? Boa noite. Rubiano, boa noite. Eu estou entendendo o seguinte aí, ó. Para o pessoal entender melhor sobre essa questão de dinheiro, de retirar dinheiro da sua carteira, é o seguinte: você entra com $1.000 e autoriza a inteligência artificial aí a operar, a fazer a transação para você. Se no dia seguinte você for lá e tirar $100 daqueles 1.000, ela vai reconhecer 900. E aí ela vai operar com o que tem na carteira, correto? Exatamente, corretíssima a ilustração. É assim que nós trabalhamos, tá bom? Eu já estou chegando no finalzinho desse documento, e aí nós vamos continuar aqui sobre questões. Não guardem as questões, podem falar, tá, gente? Aqui é uma live participativa, tá bom? Tá bom? Continuando, então. A quarta vantagem, quando nós falamos aqui da nossa plataforma, nós conseguimos, nos nossos servidores, alcançar mais de 50 mil verificações por segundo. Tá? Nós temos um cache inteligente de... Olha, tem uma senhora que deu boa noite, queria falar, eu já vou falar com a senhora, não esqueci de você, viu? Fique tranquilo, tá bem? Pronto. O cache de pools inteligente. Nós trabalhamos com mais de 300 pools monitoradas, tá? Ou seja, tudo isso a cada 2 segundos, ok? São mais de 256 gigas de RAM só para gerir essa funçãozinha dentro do sistema, tá? Nós temos um algoritmo proprietário nosso, ou seja, essa parte aí, infelizmente, eu não vou poder divulgar. Flash flow automático, ou seja, como nós falamos mais cedo, né, são os empréstimos rápidos, que vai permitir nós fazermos uma alavancagem mais rápida dos capitais, tá? E é o sistema que vai detectar essa oportunidade, não sou eu, nem ninguém. É o próprio mercado que vai determinar essa situação. Deixa eu autorizar aqui mais pessoas. Aproveita, Rubiano, já deixa a Nair fazer a pergunta dela. Sim, Nair, pode falar, Nair. A minha dúvida é o seguinte, qual que é a possibilidade disso, tipo, começar com 10, 20, 30, 100, 1.000 pessoas aí, 1.000 contas aí, qual é a possibilidade disso travar? Por acaso, a sua pergunta já vai ser respondida um pouco mais abaixo, talvez nesse documento ou no próximo, mas eu já vou te responder, sem nenhum problema. Não há essa possibilidade. Por quê? Como eu te falei, o nosso sistema ele foi pensado justamente nisso, até por volumes diários de $500 milhões de liquidez. Okay? Então, o problema aqui não é número de carteiras. Okay? Não vai ser esse um problema. Por quê?
cada operação que o sistema vai fazer, ele vai juntar esse volume de todas as pessoas e fazer como se fosse uma única operação, só para você entender, tá bom? Então, realmente, esse problema não vai existir. Não, então, não pelo volume, não pela quantidade de pessoas. Exatamente, nem pelo volume e nem pela quantidade. E eu vou ficar até feliz de estourar esse limite de 500 milhões de dólares diariamente, porque é sinal que todos nós estaremos muito bem, né? Então, vai ser muito interessante a gente estourar esse limite. E mesmo que chegarmos perto disso, já existe também diretrizes a fazer para resolver e nos precaver também nessas situações. Como disse, o Bruno Halbrich, o meu grande amigo e braço direito no Brasil, ele será o meu representante e braço direito nesse projeto, e eu, junto com o meu TI, ficarei focado exclusivamente na questão de manter 100% as coisas funcionando. Vou estar acessível, eu não vou estar no Monte Olimpo separado, que não posso falar com ninguém, vamos poder conversar, todo mundo vamos poder dialogar sem nenhum problema, tá, gente? Mas o foco meu aqui é manter a atualização constante, a tecnologia sempre de ponta e manter realmente as coisas sempre funcionando. E depois, todos nós, como equipe, né, trabalhando para esse projeto fazer um diferencial no mercado. Tá? Obrigada, tá? Gratidão. Nada. Quinta vantagem do nosso sistema. Olha a sua pergunta aqui, Nai, recém-respondida. Ela tem escalabilidade ilimitada. Seja um cliente de $100 ou um cliente de 10 milhões de dólares, o sistema suporta qualquer tamanho. O nosso sistema, ele suporta até fundos institucionais, só para vocês terem uma ideia. Certo? Então, realmente, tudo isso foi pensado. Esse projeto, gente, não nasceu ontem. Eu já estou quase há 2 anos lutando, perdendo noites de sono, 4, 5 horas de noite de sono. Tanto é que até meus cabelos já caiu, né? Então, são muitas noites de sono perdidas, né? E um investimento pesado, e muito estudo, um estudo constante com o meu TI para a gente chegar no que nós chegamos atualmente. Tá? Então, eu conto com toda essa energia que está sendo criada nesse projeto para a gente crescer e fazer a diferença. Tá? Então, a sua pergunta, Naí, está aqui respondida. O problema de escalabilidade, ele não vai ter problema. Tá? Nós vamos ter realmente uma expansão alargada. Tá? E se a rede Polygon para a gente já não ser suficiente, nós já temos plano B para rede Ethereum e outras redes por aí afora, com mais liquidez e assim por diante. Tá? Então, realmente, neste momento, se nós chegarmos a ter problema de liquidez, no sentido que o sistema está a movimentar muito capital e as pools não estão tendo liquidez, vai ser um problema interessante e feliz de resolver, que nós já temos também como resolver. E quando chegarmos nessa situação, todos nós já veremos ter ganhado bastante dinheiro. Muito, muito interessante. Tá? Conclusão. Quais são os limites técnicos? Flash Loan no Balancer ou Flash Loan na Aave, 50 milhões de liquidez total disponível, 500 milhões na V3, é o protocolo V3. Tá? Quais são as configurações de escalabilidade? Nosso sistema executa múltiplos clientes em paralelo, uma oportunidade grande pode ser dividida entre vários clientes simultaneamente, divide ordens grandes em múltiplas DEX para evitar slippage, ou seja, $1 milhão, 50% na Uniswap, 40% na QuickSwap, na SushiSwap, para evitar discrepâncias e slippage, que é o grande inimigo da maioria das transações. Tá? O sistema ele faz uma otimização de capital, e ele tem multiprovedor de flash, ou seja, nossos 2 provedores são a Aave e Balancer, no caso dos flash loans. Tá? Vantagem, a sexta vantagem, transparência e auditabilidade. Né? O nosso código é verificado, todos os eventos são detalhados, na sua área de cliente vai aparecer lá as hashes das operações. O dashboard, ele está em tempo real, você pode filtrar para o cliente, você pode exportar para o Excel, tem lá um histórico completo das operações. Oracle Chainlink. Todo o custo de gás, ele é via Oracle Chainlink, Polygon USD, USDC, USD.
preços públicos e verificáveis, sem manipulação possível, reembolso justo e garantido, auditável por qualquer um. Tá? Então, chegamos ao final do segundo documento. Terceiro documento, falando sobre os flash loans. Como eu já falei sobre flash loan atrás, o flash loan, ele é um empréstimo rápido. Então, esse documento, ele detalha item por item sobre o que é um flash loan, e vocês vão poder estudar com calma, tá, essa situação. Mas, resumindo aqui, ó, vamos pegar um exemplo, e aqui está o código, tá, gente? Esses documentos, ele vai te fornecer trechos de código onde você vai poder confirmar, tá vendo? Até a linha aqui, ó, na linha 540, 541, está aqui essa informação, tá lá. Na linha 496, está lá também a informação, entendeu? E aqui o sistema me deu um exemplo numérico completo. Então, vamos imaginar aqui, ó. Capital do cliente começou com 10 mil. Vamos supor que o sistema encontrou uma oportunidade de flash loan. Ele vai pegar 90 mil, ou seja, nós temos uma capacidade de pegar 10 vezes mais o capital, ou até 100 vezes mais o capital, consoante as oportunidades que o sistema detecta. Ok? Deixa eu aceitar aqui mais pessoas. Aceitar todos. Bom, depois, a arbitragem. O ciclo de arbitragem vai ocorrer na DEX A com 100 mil dólares. Obtém os tokens. O ciclo de arbitragem na DEX B, os tokens resultam em 101 mil dólares. Qual o lucro bruto? 1.000 dólares. Mas o cliente, o dinheiro dele é 10 mil. Ou seja, na mesma transação, o que vai acontecer aqui, então? Ó, quando o sistema, ele executar a oportunidade, pegar o dinheiro emprestado, pegar esse total para arbitragem, executar a operação, aí aqui vai ser o pagamento do flash loan. O que é o pagamento? É devolvido os 90 mil para a empresa que emprestou, é pago a taxa da empresa que emprestou, o total pago, 90.045. É automático. É tudo devolvido simultaneamente para quem pegou. Saldo restante, 10.955. Distribuição. Lucro líquido, 955 dólares, que é os 1.000 menos os 45, que é a taxa da empresa, né, que emprestou o dinheiro. A taxa de gás, que é o meu sistema que paga. O lucro após o gás. O cliente recebe 60% desse montante, 573 dólares, em cima, 573 dólares em cima de 10 mil, representa quantos por cento? São 5 ponto qualquer coisa por cento, certo? Então, ou seja, com uma única transação, ele buscou mais de 5%. Tá? Depois, o referrer, a pessoa que indicou na primeira linha, recebe 95, os uplines, 143,25, dividido, né, dos uplines, e o protocolo recebe outros 143,25. Aqui é um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem como funciona o fluxo de um flash loan, tá? Continuando aqui, ele continua a explicar, né? Então, qual que é a ordem de prioridade dos pagamentos? A primeira coisa é a taxa do flash loan. Depois, o reembolso do gás ao bot. Capital do cliente, é devolvido o dinheiro do cliente. É pago o lucro do cliente, 60%. Lucro do referrer, lucro dos uplines e o lucro do protocolo. Está aqui a ordem que é feita a distribuição do resultado da arbitragem. Tá bom? Quem paga o flash loan fee? De onde vem o dinheiro? Do lucro bruto da arbitragem. E quem sente o custo? Todos proporcionalmente. Cada participante recebe a sua percentagem do lucro após descontar a taxa. Se a transação reverter, o executor da wallet, que sou eu, paga o gás da transação. Ou seja, quando nós falamos reverter uma operação, é caso essa arbitragem não for concluída com lucratividade. Aí, o meu sistema paga a taxa de gás e ninguém fica no prejuízo. Tá bom? A estrutura completa da distribuição. Breakdown do lucro líquido. 60% do cliente, 10% do upline. Aqui, de novo, é falando sobre a distribuição. Está aqui, de novo, outro exemplo, um resumo executivo. Então,
O que nós precisamos, então? Da parte do cliente. O cliente precisa ter o dólar na sua carteira, aprovar o contrato para gastar, para fazer a operação, e não precisa de Polygon para a taxa de gás. O bot, ou seja, o sistema, que é o proprietário do contrato, ele precisa de ter Polygon suficiente para pagar o gás das transações, será reembolsado automaticamente em USDC ou Polygon. Como funcionam os pagamentos? Aqui está, de novo, a ordem que nós falamos mais acima. Tá? E, de novo, chegamos ao final do terceiro documento, falando sobre a Flash Loan. Tá? Vou aceitar aqui mais pessoas. A taxa é a mesma, tanto faz se operar com 1 milhão ou com 10 mil? A taxa ela é proporcional. Por exemplo, a taxa do gás. A taxa do gás ela é calculada em cima da transação. Mas quem paga essa taxa do gás sou eu. Porque é o sistema. A moeda que nós temos que ter na carteira é o USDC.E, não é isso? Exatamente, o USDC.E. Correto e afirmativo. Tá bom? Depois, como funciona? Depois, então, esse documento, então, foi feito para dar essa explicação. Funcional. Tem 50 dólares. Alguém quer fazer um comentário? Alguém quer fazer um comentário? Rubiano, só uma pergunta, Rubiano. Sim. Microfone aberto. Em relação aí os 15% que é distribuído aí em 2 níveis de rede, nós sabemos aí que todos os nossos diretos, o sistema vai pagar aí, que é o refé, 10%. E esses 2 níveis, ele vai contar a partir da onde? Nordestino, sim. O primeiro, os 2 níveis é a partir do primeiro indicado. Dali para frente, os uplines é dividido os 15%. Então, nós vamos ganhar 10% do nosso indicado e mais os 15% dessa mesma pessoa, por estar no primeiro nível. Do primeiro nível, não. Já é 15% do outro que ela é indicada, dali para frente. Tá entendendo? Porque ela já é a sua primeira indicada. Entendeu? Tá, mas qual é os 2 níveis que o sistema paga para a gente? Como? Porque os nossos diretos, a gente recebe 10% do sistema aí sobre o lucro. E os 15%, ele é dividido onde? Ele é dividido nos uplines diretos. Nos uplines após o primeiro indicado. Após o primeiro indicado, aí o sistema paga 2 níveis abaixo, é isso? Exatamente. Depois, lá no nosso site, o Damião, tá falando? Damião, eu vou postar lá no nosso site, tem um link da calculadora, onde você pode simular esses ganhos. E lá vai estar bem explicada essa situação. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Carla Veiga, esses 15% que serão divididos, eles caem automaticamente por transação ou em períodos? Por transação. A todo momento está recebendo comissão. Outro detalhe, a gente precisa ter um pouco de Polygon em cada carteira para pagar a taxa e depois é restituído ou não? Não. O meu sistema é que paga as taxas de gás, todas envolvidas. Obrigado. Biano, vou fazer uma pergunta, querido. Esses 15% vai descendo. Vamos falar um de cada vez. Só um instantinho, pessoal. Vamos falar um de cada vez. Só um minuto. O pessoal está levantando a mão ali para fazer a pergunta. E eles não estão ligando o microfone, acaba que eles estão sendo atropelados ali. Exatamente. Seria importante a Carla, que ainda não fez nenhuma pergunta, em seguida a Nair, né? Em seguida todo o resto ali que está com a mão levantada. Tem ali Carla Veiga e Itaí. Eu estou explicando. É porque eu estou explicando aqui e às vezes eu não estou vendo as mãozinhas levantadas. Eu peço imensa desculpa. Vai pelas mãos, galera, que aí, quando automaticamente responde a pergunta, tira a mão. E assim sucessivamente, né? Para não ficar esse tumulto. Tá, obrigado, Bruno. Vamos começar pela Nair. Nair, pode falar, Nair. Nair? Acho que ela esqueceu a mão levantada. Carla? Boa noite, Rubiano. Boa noite. Querido, me ajuda com uma coisa, vamos lá. Eu sou advogada, sou conhecida aí do Bruno, e eu advoguei durante um período para algumas empresas aqui que se diziam entrar em criptoativos, enfim. E aí, o que acontece? Meu áudio tá bom para você?
Tô vendo você franzindo a testa. Tá tendo uns ruídos, eu não sei se tem alguém falando junto. Pode repetir de novo? Você é advogada, a senhora é advogada, conhece o Bruno, essa parte eu ouvi. E aí, eu advoguei durante um período para algumas empresas aqui na região. Inclusive, não sei se você soube do caso do Gladson, naquela operação da cripto, né? Uhum. Ficou conhecido aí como faraó dos bitcoins. Certo. O que acontece? Eu tenho hoje um receio bastante grande com relação a essa questão de arbitragem, de rede, enfim, por questão de segurança em relação ao CVM, militação dentro do Brasil com relação a criptoativos. E eu queria saber se tem alguma regulamentação já em andamento, como que funcionaria isso hoje dentro do Brasil para a gente estar até captando, aumentando rede, indicando para outras pessoas. Veja bem, essa questão da regulamentação, não existe no Brasil hoje nenhuma regulamentação, pelo menos que eu saiba, e nós estamos procurando todos os meios legais e também os meios jurídicos para termos todo um amparo para que as pessoas entendam o que é esse mercado. Esses documentos que eu forneci hoje no grupo explicam qual é o mercado que nós estamos trabalhando. É um mercado descentralizado. Ou seja, não existe ali uma regulamentação oficial para todos os países desse mercado. A blockchain no mercado DeFi é um mercado descentralizado. Ou seja, não existe uma regra específica para o cliente. Você tendo uma carteira ativa, você conecta na plataforma, você está usando a plataforma. Depois, nós estaremos, juntamente com o Bruno, aí, procurando todos os esclarecimentos para que o trabalho possa ser feito dentro do Brasil da melhor maneira, e eu compreendo isso, os aspectos legais são muito importantes, tá? E nós não deixemos esse aspecto de segurança e legislação para trás, tá? Como o nosso foco aqui hoje foi falar sobre a questão de segurança, contrato, mostrar as documentações técnicas referentes a isso, nós vamos ter também outras oportunidades sobre a questão de legalização. Mas volto a reiterar, se você fizer uma pesquisa profunda sobre o mercado descentralizado, não existe hoje no mundo uma regulamentação global e nem de específica de países sobre o mercado descentralizado. Qualquer pessoa pode acessar esse mercado e usar livremente, ok? Por isso que, então, neste momento, quem perguntar para Roberto, você tem empresa registrada no Brasil? Isso não é uma empresa, é um projeto, é uma ferramenta. Você está usando uma ferramenta de arbitragem descentralizada, onde você tem o controle do seu dinheiro, né? Aí a pergunta é, você que ganhar dinheiro nessa plataforma, vai declarar os seus impostos corretamente? Aí é com cada um de nós aqui, ok? Você vai declarar corretamente a Receita Federal, você vai fazer todos os procedimentos corretos? Da mesma forma que eu tenho liberdade para controlar o meu dinheiro, eu tenho também que ter a responsabilidade de procurar os meios legais para que esse dinheiro fique devidamente declarado no Brasil ou como qualquer outro país, tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta descentralizada que não carece de regulamentação para já, ok? Mas todos os aspectos referentes, jurídicos e legais vão ser utilizados oportunamente. Entendeu, Carlos? Perfeito. Mais alguém, por favor? Continuando, então. Temos 8 pessoas com as mãozinhas levantadas. Vamos ver aqui, ó. A Carla já está. Vamos baixar a Carla. Isaías. Olá, mais uma perguntinha. Quantas operações esse sistema pode fazer por dia? Vamos supor, 24 horas por 7? Nós fizemos, o sistema ele ficará ativo 24 por 7. Ou seja, no mercado cripto não existe final de semana, feriado, essas coisas. Funciona 24 horas. O que vai diferenciar é a liquidez e o volume de operações. Se você pesquisar, nos finais de semana, é normal a liquidez no mercado cripto ser mais baixa, tá? Então, provavelmente, vai ter menos operações.
Mas, por exemplo, nós já tivemos simulações que, com 2 horas, teve 40 e tal operações, okay? Nos testes que nós fizemos. Então, pode ter 10, pode ter 100, então não existe uma regra clara, né? Eu sempre gosto de fazer um foco, não no aspecto diário, mas sim no fechamento mensal, né? E aí é onde nós vamos fazer o fechamento do mês e fazer o balanço global, que é o nosso objetivo, entendeu? Mas sim, toda operação diária que nós tivemos será muito bem-vinda, né? Sem dúvida. Ok, obrigado. Mais alguém? O Fábio, né, Rubiano? Fábio, por ordem. Por ordem. Ô, Rubiano, prazer falar com você. Parabéns Obrigado. pela apresentação, muito boa apresentação. Obrigado. Bem esclarecedora, diferente do que eu já vi no mercado, você, eu acho que é um dos primeiros que começa mostrando a parte técnica da coisa, a parte de funcionamento e a parte de segurança. Geralmente, a maioria das pessoas mostra o plano de compensação e mostra como é que ganha dinheiro e não fala nada sobre segurança. Exatamente. E você fez o contrário e eu parabenizo por isso, porque eu consigo ver que você quer fazer coisa séria e parabéns. Muito obrigado. Eu observei que você colocou aí uma moeda que é o USDC.E. Isso. E a rede Polygon. Isso. A liquidez dessa moeda é uma boa liquidez? Eu não conheço. A USDC, ela está enquadrada nas chamadas stablecoins. Ok. Não sei se você já ouviu falar no mercado cripto. Nós temos os termos técnicos. Uma stablecoin é aquela moeda que está pareada no dólar. Tá? Ou seja, um USDC equivale a mais ou menos $1. Existem variações de centavinhos. Se você olhar no CoinMarketCap, você vai ver que o USDC, o USDT, tem um momento a $1 exato, outro está 99,888, mas na prática é pareado ao dólar. Tá? E esse ponto E, existe o USDC e o USDC.E, porque é a moeda nativa da rede Polygon e ela tem essa nomenclatura na frente. Tá? Então, ok. Aí essa situação, tá bem? Então, tá jóia. E voltando a falar, que eu quero te agradecer por essa observação, e realmente, vocês vão ver da minha boca, o foco principal é segurança, e o principal que eu quero que todos os senhores aqui que desejam replicar o projeto é responsabilidade, não pintar um mundo cor-de-rosa para as pessoas. Muitas pessoas não têm uma formação, e às vezes o camarada vende uma coisa que ele tem para botar no sistema, vende isso, vende aquilo outro. O nosso sistema, o valor mínimo para você começar a trabalhar conosco são $50. Nós não cobramos taxa de adesão, não existe isso, tá? É o valor mínimo que tem que ter na sua carteira, né? Eu forneci hoje material educativo sobre criptomoedas, sobre MetaMask. Então, se todos aqui tivermos essa responsabilidade e tivermos essa tranquilidade de explicar, primeiramente, a segurança da ferramenta e ter segurança de explicar para as pessoas que a tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, que todo mundo pode, com vontade, né, acessar, nós vamos muito longe. Entendeu? Eu acredito que nós vamos ser reconhecidos como uma ferramenta mesmo de investimento, né, e não só pelo marketing de rede, né, que foi escolhido aqui para nos ajudar a alavancar esse mercado, porque nós sabemos que o marketing ele tem essa vantagem, né? O poder de explosão e o poder de expansão, ele é muito interessante. Mas eu não abro mão, né? Eu não abro mão da explosão em comparação à segurança. Essas duas coisas têm que andar lado a lado, né? A segurança, a transparência, né? E esse é o foco principal que eu gostaria que todos os senhores aqui nessa noite possam ter, que é realmente o calcanhar de Aquiles do mercado financeiro, né? Ou seja, o camarada lança uma ferramenta, todo mundo investe, aí o cara fecha a plataforma e vai embora e some e acabou, né? Então não existe, né? Então é muito importante a gente focar nisso aí. Só mais uma pergunta. Sim. Só mais uma pergunta em cima da questão da apresentação. Sim. Você vai disponibilizar nos próximos dias os slides da apresentação, porque aqui eu vi que você... Vou disponibilizar agora, ao final dessa live, já vou enviar para o Bruno,
E já vou publicar, não sei se o senhor está no nosso grupo do WhatsApp lá da comunidade. Não. É convidado a participar, tá, por favor. Nós vamos mandar os contatos. Eu peço que alguém poste aqui no chat, o Bruno, se você tiver o contato, o link da comunidade. Vocês vão poder acessar essa comunidade e lá vai ser publicado o máximo de informação relevante diariamente. Né? Ok? Muito obrigado, querido. Tá bom? E vai ser, no final da live, já vou disponibilizar todos esses documentos. Tá bem? Olá, boa noite. Quero fazer uma pergunta também. Meu nome é Félix. Por favor, Joeldes. Félix. Félix, pode falar, Félix. Deixa eu te perguntar, a partir do momento que você investir ali, digamos, $100, ele vai passar por quantas confirmações para chegar até o boot aí de vocês aí? Porque eu participei de uma empresa que eu coloquei, coloquei $20. Ela passou por 24 confirmações, quando terminou, sumiu o saldo. Até hoje a empresa não repôs, tipo assim. Entendi. Olha, eu teria que consultar aqui o material técnico, que é muita informação, às vezes a gente não guarda tudo, mas é assim, quando o sistema ele vai fazer uma operação, ele não pega só o seu dinheiro, ele pega o dinheiro de todo mundo e faz as operações. E as transações na rede Polygon, ela foi escolhida justamente por serem rápidas. Tá? Eu tenho até que confirmar de cabeça, me perdoem, essa informação me falhou agora. Mas são extremamente rápidas e é devolvido na mesma transação todas as taxas de gás, todos os bônus, e automaticamente essa questão, fica o dinheiro como fica sempre na sua carteira, nós não temos como mover esse dinheiro para lado nenhum. Nós só usamos para fazer a transação ali, atomicamente, no momento que ocorre a arbitragem. Tá bem? Porque, como eu te falei, foi depositado $20, ele passou por 24 confirmações, até zerar as confirmações, zerou o saldo também. Então, creio que pode ter sido algum bug, né, mas até hoje a empresa não devolveu e também não participei mais da empresa, né. Mas tá bom, vamos ficar na guarda aí. Eu agradeço pela atenção e obrigado. Vamos lá. Continuando, então. Joeldes? Ô, Rubiano. Joeldes, boa noite. Tá me ouvindo? Alô? Tô ouvindo, Joeldes. Tá ouvindo? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu me cadastrei, aí cadastrei uma pessoa, essa pessoa cadastrou outra, que cadastrou outra, que cadastrou outra, até 20. Vai subir comissão das 20 até lá em cima, até o patrocinador, é isso? Exatamente, os uplines. Até o primeiro patrocinador, vai subir comissão lá de baixo até lá em cima. Exatamente. Essa aqui é o raciocínio. Tá bom? Certo. E aí, então, a ideia aqui, Joeldes, se você decidir fazer rede, né, é fazer o máximo de indicados primários possível, né? Ou seja, quanto mais indicados diretos você tiver, mais expansão dessas comissões você vai ter. Então, você vai ter, e na sua carteira que você tiver as operações, vai cair os bônus, vai cair o resultado das arbitragens, e na próxima transação, o sistema já pega aquele novo valor e já faz a arbitragem em cima daquele novo valor. Então, aí, nós temos uma alavancagem muito interessante. Gente, só voltando a falar, as arbitragens são feitas no sistema de juro composto, tá? Ou seja, você tem uma operação, ganhou $1, a próxima operação é em cima do saldo atual, nunca do saldo primário, tá? Então, ou seja, é sempre crescer atomicamente e de juro composto, né? Rubiano, só um minuto aqui. Sim. Tá me ouvindo, Rubiano? Sim, quem está falando é o Bruno. É Bruno. Bruno, diga, Bruno. Eu queria fazer só um adendo à colocação do Joeldes, porque, de fato, o nome do jogo é a lateralidade, tá? Isso falando comercialmente, ok? Mas essa lateralidade, ela tem que vir acompanhada de responsabilidade, porque não adianta você colocar 1000 pessoas e não dar o suporte devido. Isso gera ruído, isso gera problemas que vai fazer com que as pessoas, às vezes, tenham uma visão errada da nossa empresa. E eu ouço falar nossa empresa, porque esse é um negócio de todos nós. Tá bom? Então, fica a dica aí.
E é isso também, pegando esse adendo ao Bruno, né? A ideia que eu tive ao projetar essa ferramenta, junto com o meu TI e por fora, é proporcionar a democratização do conhecimento, gente, para todas as pessoas. E proporcionar que cada pessoa tenha liberdade financeira, possa trabalhar menos horas e ter mais tempo para a sua família, porque vai ter uma renda extra, né? Então, essa ferramenta vai permitir a mudança de muitas vidas, né? E tem um aspecto social até muito importante, né? E aí, o céu é o limite. A pessoa que quiser aprender, nós estaremos aqui para dar suporte, nós estaremos aqui para expandir o conhecimento. Tanto é que o foco que eu dei hoje, né, fornecendo aqueles materiais, é que vocês tenham um norte, né? Tenham, assim, se vocês seguirem aqueles roteiros que foi publicado hoje no WhatsApp, lá, os e-books que eu publiquei, vocês vão entender os conceitos que a gente precisa ter para replicar, para poder estar explicando para o próximo e ter uma rede de pessoas conscientes do que está fazendo, tá bom? Continuando, o próximo, Cláudio Mendes Silva. Opa, boa noite, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Eu tive que me adiantar aqui, mas talvez, não sei se já falou, mas primeiro ponto, se você depois pode disponibilizar o contrato da stablecoin, do SDCE, para a gente não baixar ou, né, adicionar um token errado na carteira, né? Exatamente. Segundo, tipo assim, no caso dos níveis, para que eu possa estar ganhando nos níveis segunda geração, terceira, eu preciso aumentar o meu valor lá na minha carteira para estar ativo ou apto para ganhar nos níveis abaixo? É o mínimo de $50. Mínimo de $50. Okay. A carteira tem que ter um mínimo de $50 lá para poder receber os bônus. Para se tornar elegível, tá? Nesse caso, quando eu... perdão. Não, só te respondendo aquela questão do USDC.E, quando você instala, pelo menos na Trust Wallet, né? Eu uso mais a Trust Wallet, né? Eu uso a Certo. Pronto. No caso da Trust Wallet, por exemplo, quando você vai lá em gerenciar cripto, né? Você digita o USDC, vai aparecer o USDC da Polygon, e se você digitar .e, já vai estar lá na própria estrutura da Trust Wallet, a USDC.e, então é fiável, entende? Certo. Na nós já temos o contrato, vou fornecer também no grupo, para tirar dúvidas mesmo, para que todo mundo tenha o contrato da stablecoin disponibilizado, tá bem? Ok, obrigado. E a última coisa assim, quando eu estou fazendo rede, eu tenho meus bônus que estão lucrando, né, meus rendimentos, quando esses ganhos meus, ele é deduzido dos ganhos meus futuros, do juro composto ou não? É juro composto. Sim, mas ela é deduzido, por exemplo, está rendendo lá, vamos supor que o valor final seja lá $500, mas se eu cadastro pessoas e eu tenho bônus, ele antecipa para mim o valor final? Não sei se deu para entender. Bom, eu não sei se entendi bem, vou explicar uma situação. Quer dizer, os bônus que vão entrando, se ele já agrega no valor que está ali, eu acho que é isso. Por exemplo, lá, eu me perdi, eu perdi um pouco, eu fiquei ausente, mas eu não notei. Eu coloco lá $1.000, ele vai rendendo, certo? Certo. Aí ele tem um prazo final de rendimentos, não é isso que você falou? Não existe prazo. Porque, como eu te falei, todos os pagamentos, eles são feitos ao final de cada operação. Então, certo. Então, era isso que eu ia explicar agora. Então, vamos imaginar. Entendi. Agora tem $1.000 e você recebeu um lucro agora do resultado de uma arbitragem. Aí, daqui a 5 minutos, vamos supor que começou a subir dinheiro para você dos seus bônus de indicação. Okay? Então, a próxima arbitragem, ela vai contar com o dinheiro que está atualmente na sua carteira. Entendeu? Legal. Então, se eu receber lá, por exemplo, $10 de bonificação, ele vai somar na minha próxima operação, ele soma os $10. Exatamente. Parabéns, então, perfeito. O poder de alavancagem, está dando para vocês entenderem, o poder de alavancagem é muito interessante, né? Então, é muito forte, né? Nesse cenário. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. Nada. Mais alguém, por favor? É o Alvino.
Acho que é o Gerson. Sim, Gil Anderson. Pode falar. Tá, o Gerson. Eu quero, em primeiro lugar, te dar os parabéns aí, Rubiano, pela ideia, pela concretização e pela forma com que tu está trazendo para nós esse projeto dessa ferramenta. Achei excelente, né? Muito boa ideia. E eu acho que muita gente tem uma certa resistência porque surgiram várias propostas de coisas semelhantes, mas que não entraram em atividade, e por isso gerou um desconforto para muita gente, que até chegaram a colocar recursos na mão de pessoas que iriam fazer algumas antecipações, digamos assim. Sim. Mas eu queria dar um retorno aqui para a Carla também, porque eu estou acompanhando o chat, que está vendo uma discussão, e dizer que há uma diferença muito grande entre uma empresa que se propõe sendo tutora do teu recurso, ou seja, tu deposita numa empresa, ela faz os investimentos e a partir daí te dá um retorno. O que não é o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos um recurso na carteira e estamos usando uma ferramenta para que essa ferramenta nos retorne na própria carteira. Exatamente. Isso é completamente legal. Cabe a cada um fazer a sua declaração do imposto de renda. Não é pertinente a nenhuma intervenção de CVM, de outras associações que controlam venda direta e nada disso. Exatamente. Quanto à rede, tem uma coisa que eu acho importante destacar, que hoje bancos, universidades, supermercados, lojas distribuem prêmios para clientes que tragam outros clientes. E isso mostra um interesse de que o marketing funcione e a rede continue andando à frente, atraindo cada vez mais clientes. Isso não quer dizer, e não tem nada a ver com pirâmides financeiras, onde a remuneração sai da entrada de novas pessoas. Aqui a remuneração sai de cada operação feita e é distribuída um pouco para os autores, para os criadores. E que cada operação é verificável na Polygon Scan, ok? Exatamente. Então, por isso eu acho que foi muito importante o questionamento dela, para que a gente levante essas questões aqui, né? E possa esclarecer. Eu quero dar os parabéns de novo a ti, ao Bruno. Muito obrigado, senhor Gerson, e foi brilhante o seu raciocínio. Muito obrigado. Muito bom a gente saber que tem uma ferramenta que, antes dela ser anunciada e propagandeada no mercado, está sendo explicado aqui como é que vai funcionar e disponibilizado o contrato para que qualquer um possa verificar e acompanhar automaticamente. E essa live já vai ser disponibilizada no nosso canal, né? Vocês vão poder todo mundo assistir de novo, né? Ou seja, realmente, o nosso foco aqui é que as pessoas entendam a ferramenta, né? Então, eu acho... Sim? Só um adendo aqui, eu não estava comparando as duas empresas, tá? Eu concordo plenamente com o que o amigo falou, a InsiderDex, pelo que eu tenho conversado com o Bruno, pelas coisas que eu li, né, dos documentos que foram disponibilizados, me parece realmente estar dentro da legalidade. O que me chamou a atenção é o seguinte: nós estamos hoje, dentro do Brasil, num governo que busca a todo momento minar toda e qualquer forma de lucro que a população possa ter, principalmente a população mais carente, né, que vai entrar aí com $50 para render e tentar fazer uma renda extra. Então, a minha preocupação é, a partir do momento em que isso começar a chamar atenção, como aconteceu lá atrás, o Gladstone, quando começou com a empresa dos bitcoins, que não tem nada a ver com a sua, ela era uma empresa que tinha a mesma visão de negócios a princípio, tá? De ajudar pessoas mais carentes a ter um lucro maior, né? Poder ter uma liberdade financeira. E aí, isso, num dado momento, cresceu. Ele começou em 2009, em 2019 estourou uma bomba muito grande, né? Porque começou a chamar muita atenção, principalmente com relação à lavagem de dinheiro,
Porque vinha dinheiro de tráfico, dinheiro de igrejas, enfim. E isso não é o caso que a gente pretende que aconteça aqui. A questão minha foi mais com relação a, num dado momento, que a Insider Dex começar a chamar a atenção, porque quando a coisa é boa, né, geralmente explode muito rápido, então provavelmente vai chamar atenção. E o meu questionamento foi, quando isso chegar ao Ministério Público, como a gente vai conseguir trazer para dentro da legalidade isso? E aí, a minha pergunta derivou por conta das pessoas terem esse imposto de renda, declarar, ter uma origem, porque senão, de repente, a pessoa aparece com a pessoa recebe um salário mínimo e, de repente, aparece com um patrimônio gigantesco. Eu posso responder essa pergunta sua de forma muito simples. A primeira coisa que a gente tem que entender é um modelo de negócio que está sendo ofertado. Não é um projeto onde se pede dinheiro, capta dinheiro, não tem oferta pública de pessoas colocando dinheiro na mão de ninguém. É o primeiro ponto. Né? CVM não autoriza esse tipo de coisa. Banco Central, CVM, quem capta dinheiro só no mercado só pode ser instituições financeiras, que são legalizadas, que tenham todos, né, os critérios para fazer isso. No caso aqui, não existe captação de recurso, então não existe o que você está falando. Porque cada um está operando a sua própria conta. Então, o projeto ele é muito simples, cada um vai operar na sua conta. Então, não tem a questão de pagar imposto, porque criptomoeda, ainda mais no sistema que está sendo sugerido aqui, é cripto. Como que você vai pagar imposto sobre cripto que não é moeda fiat? Agora, se você pega o resultado do ganho e joga para sua conta e vira moeda fiat, aí sim você vai ter que realmente pegar e pagar imposto sobre isso. Mas, fora isso, não existe captação de recursos aqui de ninguém. Ninguém está colocando dinheiro na empresa, nessa empresa que está sendo ofertada. Se tiver 1 milhão de pessoas... Obrigado, Flávio, pela observação. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho também, é o seguinte. Antes de nós começarmos esse projeto, nós começamos, como eu tenho formação em análise de sistemas, a gente começou a listar todos os problemas, todas as vantagens, e aí, então, começamos a desenhar a base do projeto antes de desenvolver um software, né? Quem tem experiência de desenvolvimento de software sabe que essa fase no desenvolvimento de software, ela existe, né? Então, aí, e por ser brasileiro, né, e a gente sabe dos problemas que o nosso país enfrenta, né, justamente quando o sucesso pro lado do pobre acontece, né, o sucesso do lado do rico não tem problema. Agora, quando o pobre está tendo sucesso, aí já mexe com uma série de camadas da sociedade, que é muito difícil. Mas não, eu não quero entrar nesse mérito até agora, né? O meu foco aqui é o conhecimento. As carteiras que nós usamos são carteiras descentralizadas, ou seja, você está ali, você é um número enorme que está ali, não tem CPF seu, quando você for cadastrar na sua SafePal, Trust Wallet, MetaMask, lá eles não pedem seu CPF, seu endereço, comprovante de residência, passaporte, não, entendeu? Só vai ficar registrado esses endereços se você mandar dinheiro da corretora Binance, por exemplo, para uma carteira dessa. Aí fica apontado lá na Binance que você tem dinheiro na tal carteira, né? E a Binance reporta essas informações para a Receita Federal. Mas eu já estou ciente disso tudo e nós vamos ter condições de ter amparo, de treinamento para as pessoas entenderem que é a oportunidade delas terem domínio sobre o seu próprio dinheiro, né? E decidir o que fazem com ele, né? Eu acho que é aí que está a verdadeira liberdade, né? Ou seja, então, o senhor Flávio explicou muito bem, o senhor Gerson também deu uma explicação brilhante, a Carla, eu entendi a sua colocação, Carla, fique tranquila, eu não achei que você fez nenhuma comparação, é só para entender que nós somos uma ferramenta. Usa a ferramenta quem quer, né? Ninguém está sendo coagido, né, e nem iludido a usar uma coisa prometendo mundos e fundos, né? Agora, que nós vamos fazer diferença, eu tenho sentido que sim, e tenho pedido a Deus todos os dias por esse projeto, né? E tanto é que a primeira reunião que foi feita foi uma reunião
pedindo a bênção de Deus sobre esse projeto e não será outra maneira diferente. Gildean? Mais alguém? Rubiano? Sim. Quem está falando? É Jorge. É Jorge? Isso, Jorge. Por favor. Olha, Rubiano, praticamente a questão descentralização é a palavra-chave. Você já disse tudo aí. Não adianta o pessoal ficar com muita teoria e não conspiratória. Outra coisa importante, que eu achei legal, você falou que não é só ferramenta, é um ecossistema, pô. Isso é interessante, né? Não é um softwarezinho, um robozinho de arbitragem que tem, igual vários, entendeu? Nós temos tem detalhes técnicos que eu não posso falar por questões óbvias, né? Mas se vocês verem a estrutura por trás que nós temos aqui de servidor, os gastos que nós temos para manter isso tudo de pé, e principalmente no aspecto de segurança, né? Contra invasão, contra não sei o quê, e etc., né? E nós vamos falar sobre o próximo documento, né? Que é o último documento, é rápido também, né? E é exatamente isso, é descentralização, é segurança. O foco dessa live de hoje é falar sobre isso. Nós vamos ter mais lives falando sobre aspectos legais. Por exemplo, você tendo dinheiro na sua Trust Wallet, ou MetaMask, ou SafePal, você pode usar outras carteiras que têm um cartão Visa associado, né? E aí transferir os fundos para lá, e você adiciona esse cartão Visa na sua Apple Wallet, ou sua Google Wallet, e faz os pagamentos tudo ali, sem passar por sistemas financeiros do Brasil e etc. Tem N empresas nesse sentido, né? Ou seja, então o dinheiro automaticamente pode sair da sua Trust Wallet a qualquer momento, ir para essas carteiras por exemplo, Red.Pay, por exemplo, é uma carteira que eu uso muito, muito boa, inclusive, tem uma bandeira Visa, né? E você gasta em cripto, né? É muito interessante. Tem várias soluções nesse sentido, e nós vamos estar treinando os nossos líderes, treinando as pessoas para dar entendimento. Porque essa é a grande pergunta, né? Às vezes o cidadão mais humilde, né? Ele vai falar assim, mas como que eu vou transformar a minha cripto em dinheiro para eu gastar, para eu comprar lá no supermercado, né? É justamente através disso, né? Ele transfere o dinheiro da Trust Wallet para um cartão Visa, que na realidade não é um cartão de crédito, acaba sendo um cartão pré-pago, né? Ou seja, ele gasta só aquilo que tem lá de crédito, e ele vai lá no supermercado, faz a compra dele, paga a gasolina, e etc., e por aí fora. Entendeu? Então, e paga 15% de imposto se quiser fazer os pagamentos de imposto que estiver ganhando para isso. Exatamente. E tem certas carteiras... capital, né? Você ganha de capital. Paga 15%. Exatamente. E tem certas carteiras, por exemplo... Dependendo do valor a ser movimentado no mês. Como? Assim, paga 15% de imposto dependendo do valor a ser movimentado no mês. Isso. E tem valores até 30 mil reais, você não paga imposto de renda se movimentar no mês. Exatamente. Isso está na legislação das criptomoedas. Isso. E aí, gente, então, com respeito a esses aspectos legais, eu vou ficar, às vezes, devendo muita gente, porque não é a minha especialidade, né? E para isso, eu conto com o apoio de todos os senhores que têm esse conhecimento, para juntos nós unirmos as forças, entendeu? Para que nós chegamos num denominador comum, que é transmitir essa informação para o nosso público, né? Seja ele um cliente de $100, seja ele um cliente de $1 milhão, seja ele um fundo institucional. O nosso foco aqui é que a ferramenta seja realmente um divisor de águas no mercado, tá? Gostaria de fazer umas considerações finais aqui sobre o último documento e vou continuar ouvindo alguém que está com a mãozinha levantada. Fique tranquilo, eu não vou deixar ninguém de fora, bem? Aqui na minha tela, aqui, Insider Dex, é o último documento, tá, gente? Proteção de capital. O que é? O contrato garante que o saldo final será sempre maior ou igual ao saldo inicial investido. O que nós temos? O que isso quer dizer? Se ao final da transação a arbitragem não tiver lucro, é revertido. Isso já foi falado em outras situações, não vou ficar repetindo, está aqui o documento. Vou disponibilizar agora, no final da live, para o Bruno. Nós vamos publicar no grupo do WhatsApp e nós vamos fazer chegar à mão de todos vocês. Bem?
E podem nos cobrar, e essa live vai ser gravada, já está sendo gravada, inclusive, e amanhã já deve estar online já no nosso canal. Bom? Está entrando mais gente, olha que maravilha. Espera só um instantinho, aí. Aceitar. Continuando então. Proteção anti-prejuízo. O que é? O contrato exige um lucro mínimo, como eu tinha falado anteriormente. Está aqui a linha de código, né, onde menciona isso no contrato, né? Aqui ele dá um exemplo prático, né, sobre essa situação que nós falamos. 3, o contrato, ele não é mudável, ou seja, ele é imutável, tá? Uma vez publicado na blockchain, ele é imutável, tá? Aqui um exemplo também que nós falamos. Nós já falamos também sobre a distribuição de lucros, está aqui os códigos no contrato onde menciona. Apenas o executor está autorizado, pode executar, ou seja, só o meu sistema que está autorizado a executar as operações de arbitragem. Se houver qualquer tentativa de bots externos, de burlar ou de afetar o contrato, nós temos um sistema dentro do próprio sistema, que é o chamado Circuit Breaker. Tá? O que acontece? Ele simplesmente pausa o contrato e não deixa fazer mais nada. O dinheiro já está na carteira das pessoas mesmo, então ninguém tem risco de nada. Então, também foi pensado nessa situação. Invasões, spammers e por aí fora. Tá? Routers dinâmicos. O que isso quer dizer? Routers, em inglês, são as rotas, tá? Ou seja, o sistema ele está a todo momento procurando as melhores rotas, as melhores decks para fazer as oportunidades de arbitragem. Tá? Limpeza automática de saldos. Se você consultar o contrato, a maior parte do tempo que ele não estiver operando vai estar a zero. O que isso quer dizer? Que o dinheiro não fica no contrato. Quer dizer que no final da operação, ele entrega o dinheiro de todo mundo e começa e espera a próxima operação. Tá? É isso que nós dizemos aqui, o que é a limpeza automática de dados. Tá? 3 pilares nossos de segurança são proteção do capital, proteção do lucro e contrato não mudável, não upgradeable. Né? Então, aqui, né, mensagens minhas para vocês nessa noite. Olha, seu capital está matematicamente protegido pela blockchain da Polygon, seus lucros distribuídos automaticamente na mesma transação, contrato imutável, sem backdoors, sem mudanças, apenas você controla quando executar. Tá? Nós vamos ter outras lives aqui falando sobre a gestão do dinheiro, né? Carteiras, as melhores carteiras com bandeira Visa para você colocar lá o dinheiro. Então, realmente, nós temos muita coisa ainda a ser trabalhada. A nossa previsão de execução das operações é a partir do dia 5 de abril, tá, gente? Ou seja, se Deus quiser, com a graça de Deus, se não houver nenhuma força contrária a nível técnico, a partir do dia 5 de abril, com a graça de Deus, estaremos começando as operações. Tá bom? E aqui, então, esse documento eu vou fornecer, vai ter as perguntas frequentes, que já foi respondido anteriormente, né? E se o mercado mudar durante a transação? O capital é devolvido. O owner pode roubar meus fundos, ou seja, o sistema? Não. A gente não pode alterar o código do contrato. Está lá também, e vocês podem consultar esses documentos que eu vou enviar hoje. Aí, tá bom? Como sei que meu lucro foi distribuído corretamente? A Polygon Scan mostra cada transferência, evento, profit distributed. 60% do cliente é garantido por código. Matemática imutável na blockchain. Ou seja, dentro da sua área de cliente, está lá as hashes de cada operação que foi feita naquele dia. Tá? E eu sei que foi bem extensa a live, né, gente? Eu acho que eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até esse momento. A presença e o apoio de vocês é muito importante. E mais perguntas, quem quiser falar mais alguma coisa, quer dizer, mais alguma questão, por favor. A live foi gravada? Foi. E na hora que eu finalizar, o sistema ele demora algum tempo, né, para colocar no meu Google Drive. Aí eu vou fazer as edições e já publicar no nosso canal do YouTube, Insider Dex, que também eu vou publicar
o endereço do nosso canal, segue a gente lá, dá um like. O Ademir quer fazer uma pergunta aí. Sim, por favor. Ademir, pode falar, Ademir. Não, na verdade, eu só quero te parabenizar aí mais uma vez também pelo trabalho, né? Por estar criando essa ferramenta fantástica aí que vai resolver a vida de muitos de nós aí que batalhamos no mercado para buscar uma empresa séria, né? E que faça um trabalho, né, diferenciado de tanto que a gente vê no mercado. E também dar uma sugestãozinha para o pessoal que paguem os seus impostos, gente. Caiu na sua conta, tudo que cai na sua conta, você sabe que você tem que pagar um imposto. Exatamente. Se possível, trabalhe com o dinheiro no descentralizado, porque agora vai ter muita gente trabalhando com o dinheiro no descentralizado. Que daí o dinheiro ele não vai, né, aparecer para o governo. É isso, o que aparece para o governo você vai ter que pagar, simplesmente isso. Então, se comprou um carro que você não tinha, você vai ter que declarar ele, da onde ele veio. Então, é isso. É só fazer a forma correta. Se você está ganhando dinheiro, faça a forma correta. Daí de César o que é de César e o que não é, você fica para você. Exatamente. É isso aí. E eu quero dizer para todos os senhores aqui presentes, não que isso seja a garantia de alguma coisa, né? Mas a primeira reunião desse projeto, eu fiz aqui na minha casa, nós fizemos um culto, indiferente aqui dos credos e crenças aqui presentes nessa noite, mas eu quero dizer para vocês que eu prezo muito e respeito muito o dinheiro das pessoas. Né? Eu prezo muito e, principalmente, o temor que eu tenho diante de Deus. Não sou uma pessoa perfeita, mas uma das coisas que eu pedi a Deus é a bênção de Deus nesse projeto. Okay? Então, antes de fazer qualquer apresentação de negócios, eu pedi a Deus, humildemente, que me seja dada a oportunidade de abençoar pessoas, permitir um pai de família poder ter uma renda extra, permitir que uma família possa trabalhar menos horas e viver mais para a sua família. Né? Pode parecer papo de marketing, mas essa é a grande verdade. Eu sou muito sincero e que conto com todos os senhores para fazer desse projeto uma grande diferencial, um grande divisor de águas e estaremos juntos o tempo que for preciso. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Aproveitando aqui, você é de qual estado? Eu sou de Minas Gerais, uma cidade chamada Ipatinga. Ah, Ipatinga, terra boa. Terra boa, Ipatinga, região do Vale do Aço. Show de bola, maravilha, obrigado. Tá bom? Bruno, quer falar alguma coisa, Bruno? Bom, Rubiano, é só dizer às pessoas que aquela emoção que outros projetos nos traziam, né? Aquela incerteza de, será que o projeto vai rodar hoje? Será que meu dinheiro ainda está na conta? Será que vai dar tempo de eu sacar? Quanto tempo esse projeto dura? Nós não vamos ter esse tipo de emoção, a gente não vai ter aqui no nosso projeto. Então, a gente tem que cuidar com muito carinho do nosso projeto, fazer de tudo possível para preservar esse projeto, defender esse projeto com unhas e dentes, né? Lembrando que a possibilidade, ainda falei com a Carla aqui agora, né? A possibilidade das pessoas tirarem o nosso projeto do ar, né? É a mesma que o cara confiscar todos os bitcoins que existem na Terra hoje. Isso é impossível, né, cara? Porque o nosso sistema é descentralizado, não existe uma empresa constituída para que a gente possa seguir uma regra da Inglaterra, da França, da Espanha ou do Brasil. O dinheiro está na carteira de cada um de nós. É assim como o Bitcoin, que está na carteira de cada um usuário que tem uma fração de Bitcoin. É impossível alguém pegar todas essas carteiras. A gente não tem essa preocupação. Em outros projetos, as pessoas mesmo procuram se denunciar, né? Falar, galera, já tem dinheiro suficiente, vamos fazer uma denúncia de nós mesmo na CVM ou qualquer outro órgão, Ministério Público, para a gente poder fechar isso aí e ir embora. Ter desculpa para fechar e sair, teoricamente, limpo do projeto. Aqui não tem essa preocupação. Não tem essa necessidade de se preocupar com quando é que esse projeto vai acabar, quanto que ele... A nossa preocupação é única. Hoje, a nossa primeira preocupação é quando é que começam as operações. Depois quanto que vai render por mês. A nossa preocupação é essa. Nós vamos ficar até um pouco mal acostumados, mas esse dia chegou, nós temos um projeto único no mundo. Graças a Deus. Só um comentáriozinho, Bruno, se me permite também, Rubiano.
o grande diferencial que eu vejo aqui, em primeiro lugar, que eu não vejo por onde pode terminar esse projeto. Eu não estou conseguindo vislumbrar isso agora. Mas eu vou pensar o seguinte, vamos supor que daqui 1 mês, 2 meses, dê alguma zebra e o projeto termine. Gente, o dinheiro está na nossa carteira, a gente não perdeu nada. A gente só vai lamentar que não vai continuar ganhando dinheiro. Exatamente. Acho que esse diferencial maior que esse é difícil. É verdade, isso aí mesmo. É a preocupação de não continuar lucrando. Rubiano, boa noite. Boa noite ao Robson. Eu queria só dar uma encerrada aí, que eu sei que já está terminando a reunião, achei muito interessante, muito equilibrada. Agradeço a você, a equipe aí que criou esse negócio. Nós, no mercado, merecíamos isso. E eu gostaria de falar uma coisa sobre a descentralização. Se os governos no mundo inteiro, inclusive Estados Unidos, tivessem o poder de acabar com a descentralização, já teria acabado com o Bitcoin desde 1985. Eles não têm poder para entrar numa carteira descentralizada e cobrar imposto de quem quer que seja. Até porque não tem dados fiscais que eles possam olhar ali nas carteiras. Então, quando a gente fala de um ambiente descentralizado, não existe um controle fiscal daquilo ali. É uma coisa que foi criada em blocos, no blockchain, muito bem elaborada, e isso não vai para o mercado tradicional, a não ser que você leve para lá. Você compre um apartamento, compre um carro, compre uma casa, aí você vai pagar imposto daquilo que você comprar. Agora, do que tiver na carteira, meu amigo, ninguém pega, não. Senão o governo já teria pego há muito tempo. Exatamente. E sabe, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a escolha desse tipo de operação, chamada arbitragem, ela foi escolhida porque não importa se o Bitcoin está subindo, se o Bitcoin está descendo, se o Ethereum subiu, andou de lado, não importa se o Trump deu um Twitter, sempre vai haver discrepância de preços entre as corretoras. E é essa a nossa oportunidade. Nós exploramos essas falhas de discrepância. Agora, a única maneira de acabar com isso é acabando a internet. Então, realmente, tomara que não. Então, gente, uma vez mais, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O apoio de vocês é muito importante e continuaremos sempre juntos aí para a gente crescer muito. Da minha parte, estou aqui focado no TI, na tecnologia, para manter as coisas operando e conto com o apoio dos senhores aí para a gente continuar realmente crescendo mais e mais. Bom? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vou finalizar por aqui e espero poder estar tendo mais oportunidade de estar reunindo com vocês novamente. Tá bom? Um grande abraço. Bruno, um abraço. Flávio, Gerson, todo mundo que participou. Muito obrigado. E estamos juntos. Tá, gente? Boa noite. Vou pausar aqui a gravação e vou disponibilizar no nosso canal. Um grande abraço a todos. Valeu, querido. Um abraço. Fica com Deus.